Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre um poliestilídeo específico chamado Platy. Bom, a gente sabe que tem diversas colorações do peixe Platy, né? Vai ali do vermelho, às vezes é preto, né? Às vezes é vermelho com preto, tem também um esverdeado, né? Amarelo e assim por diante, certo? O Platy é um peixe que gosta de viver em águas com pH de 7.0 a 8.0. É importante que o pH da sua água não ultrapasse, né, essas duas margens, né, do neutro para o alcalino, chegando até 8.0. Porque assim, se passar, dependendo do tempo que ficar, né, o peixe pode acabar morrendo, tá? Sabemos que a água da torneira, né, ela tem baixíssimo, né, minerais, poucos minerais, né? E o peixe Platy, ele gosta de uma água com uma concentração de minerais, né, que a gente chama de dureza, que vai do 9 ao 18. É uma faixa bem ampla, tá? É uma água semidura, já chegando ali próximo à dura, tá? E para que a nossa água do aquário fique nessa concentração de minerais, é importante você usar um produto, né, que aumente os minerais na água, certo? Você pode adquirir esse produto pela Shopee, né? Eu não lembro o nome dele aqui agora, mas é um produto bem eficiente. Você coloca lá na Shopee, produto para aumentar a dureza da água, né? Aí vai aparecer, certo? Ou você pode também fazer esse processo de forma natural, né? Colocando ali rochas, né, que liberam minerais como, por exemplo, o cálcio, o magnésio, tá? Só tem que ficar atento porque depende da rocha, como por exemplo a aragonita, a dolomita, né? Ela vai alterar o pH, certo? Então o pH pode ficar mais ali alcalino, ok? Aí isso pode acabar afetando o peixe, que não pode passar de 8.0, tá? No caso do meu aquário, né, que tem um peixe Platy, além de molinésia, espadinha, eu deixo a dureza ali entre 10 e 17, ok? Que é uma água semidura. Caso você coloque esse peixe em uma água com a dureza inferior à que ele está acostumado, né, a que ele está adaptado, ele vai acabar com o tempo definhando e vai morrer, certo? Então ele vai ficar com peixe menos tempo do que o tempo que ficaria caso tivesse uma água com a condição de minerais adequada para a espécie, ok? Em relação à temperatura, temperatura é uma faixa até que ampla, né? Vai de 18 graus, que é uma água mais fria, a 28 graus, que é uma água um pouquinho mais quente, tá? Beleza? Lembrando que a temperatura e o pH não pode ficar variando, tá? Na verdade não pode ficar variando muito, né? Porque assim, o pH ele tá 7 a 8, certo? Se ele variar ali de 7.2 a 7.6, né, alguns 0,5, 0,4, né, pontos de pH, não vai fazer mal ao peixe, né? Vai fazer mal se a variação for muito grande. A temperatura segue esse mesmo sentido. Se variar ali 1, 2 graus, 3, beleza. Agora se, por exemplo, tá 18 graus e de repente, né, dentro de uma hora ou duas vá para 30 graus, né? Ou tá ali 25, depois desse para 17 e assim por diante, aí o peixe pode se dar mal, tá? Por isso é importante você colocar no aquário termostato, né? Que ele vai ali controlar a temperatura do aquário. Então, se programar no termostato temperatura de 26 graus, ele vai deixar a água em 26 graus. Quando chegar a essa temperatura, ele desliga e depois liga de novo quando a temperatura cair, certo? Continuando, né? Você pode colocar ali duas ou três fêmeas, né, para cada macho da espécie Platy, certo? Porque aí se você botar poucas fêmeas, né, o macho fica ali perturbando muito, né, estressando muito o beta, ou melhor, o Platy fêmea, né? Então é bom você botar ali duas ou três, porque aí ele vai ali estressar uma e depois sai para outra e assim fica o estresse é menos, tá? Beleza? Agora em relação ao tamanho do aquário, né? Bom, assim, na minha opinião, né, como o Platy é um peixe que nada muito, né, e que é interessante você colocar ele em cardume ali 5, 6,
né, assim por diante, né? O aquário que eu recomendo vai de 50 a 72 litros no mínimo, né? Mas quanto maior o aquário, sempre melhor, tá? Porque aí você pode colocar alguns platis, né? Você pode também pensar em colocar molinésia, espadinha, certo? A depender do seu gosto, tá? Mas lembrando que se for montar um aquário comunitário, é importante pesquisar os parâmetros de cada peixe para não colocar peixe de parâmetros incompatíveis, né? Quando eu falo parâmetros temperatura, pH, GH, né? Que é a dureza e assim por diante, tá? Falando em aquário comunitário, né? A espécie de peixe plati vive tranquilamente em um aquário comunitário, né? Como vocês podem ver aí, ó, nesse aquário aí meu, eu tenho o plati, tenho molinésia, tenho lebiche, tá certo? Quando eu coloquei os lebiches, né, os espadinhas, né, e alguns platis, ficaram um pouquinho ali enchendo o saco do lebiche, né? Mas foi só naquele momento. Depois de uma ou 2 horas, eles ficaram de boa. E hoje em dia, né, acho que já faz uns 2 meses quase que eu tenho um lebiche aí no aquário, né, que são os guppy. Eles não fazem nenhum mal aos guppy, certo? Eles não beliscam, né, não fica perseguindo nada. Eles vivem em perfeita harmonia. Os platis vivem muito bem em aquário plantado. Então, se você quiser montar um plantado, né, com muitas plantas, né, do tipo low-tech, por exemplo, né, vai dar super certo, né, porque eles gostam dessas plantas, né. Porque fica muito parecido com o ambiente natural deles, né. No meu aquário tem aí o bambu da sorte, que são plantas que eu coloquei dentro do aquário, e essas raízes são plantas de jardim, que ficam somente as raízes dentro da água, tá? Em relação à alimentação, esses peixes comem ração em flocos, certo? Eu nunca vi uma ração em bolinha para plati, né? Eu sempre dou em flocos. E além disso, artêmias, né? Pode comer também, dependendo do tamanho, o verme do besouro do amendoim, ok? Então esses peixes aí, os platis, são onívoros. É isso, pessoal, basicamente essas informações que eu tenho sobre o plati. Comente aí o que vocês acharam do vídeo, deixa o like que é muito importante, tá? E até o próximo vídeo.